Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos ao curso de pós-graduação em docência na educação básica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO. Eu sou a professora Anabela Barbosa e juntos estamos na jornada da formação docente. E para começar, uma das leituras que acredito sejam das mais importantes, que é Educando o Profissional Reflexivo, do Donald Schoen. E para a gente começar, lógico, o livro todo é interessante, mas vou fazer uma breve leitura só para deixar vocês curiosos, claro. Então, ele vai falando sobre a formação do ser humano e do profissional, e aí ele discute sobre os conflitos e as zonas de incerteza. Essas zonas indeterminadas da prática, a incerteza, a singularidade e os conflitos de valores, escapam aos cânones da racionalidade técnica. Quando uma situação problemática é incerta, a solução técnica de problemas depende da construção anterior de um problema bem delineado, o que não é, em si, uma tarefa técnica, mas uma arte. Bom, e é essa arte, que é a arte de ser docente, que nós estamos aqui para discutir e refletir. Então, se você quer saber mais, vem comigo. Bom, e aí, quem você é enquanto ser educador, enquanto profissional reflexivo? O Donald Schoen, ele vai fazer uma reflexão justamente sobre isso. Você, enquanto profissional, enquanto educador, há uma linha muito tênue da reflexão entre a técnica e a arte. Em situações de incerteza, de instabilidade, de conflitos, o que se sobrepõe nem sempre é a técnica, mas sim a arte. A arte que é a arte de ser educador. É necessário, aqui não há uma discussão sobre qual que é mais importante. Você precisa dos dois eixos para ser educador. O eixo técnico, que é a sua formação, e é por isso que você está aqui conosco, evidentemente, mas você precisa saber que em algumas situações, como as situações de incerteza, é necessário que haja mais do que a técnica. É necessário que haja a arte de solucionar essa incerteza, a arte de educar. Mas essa arte de educar, justamente aí, o Donald Schoen vai retomar, ela exige que você tenha a técnica. Só essa conjugação é que permite você atuar tanto no planejado quanto na incerteza. Essa relação entre técnica e arte, entre talento, ela é extremamente necessária para a ação docente. E é por isso que ele vai fazer essa reflexão. E aí, essa reflexão nos chama a pergunta: quem sou? Quem sou enquanto professor, enquanto educador? Então, quem sou é muito mais importante do que a técnica ou do que o talento. Porque, na verdade, quem sou é a união da técnica e do talento. Então, para você ver quem você é, você precisa, além das reflexões, além do conhecimento, da prática, você precisa se encontrar na seguinte situação. Você precisa definir o ideal educativo. O quem sou está literalmente vinculado a esse ideal educativo. O grande filósofo da complexidade, Edgar Morin, ele vai falar que nós somos seres complexos, né? Nós somos profissional, nós somos mãe, pai, filho, filha, nora, tio, avô, amigo, nós somos professores, e essa complexidade, ela se dá nessa existência humana, e é por isso que nós somos seres inacabados, como diz Paulo Freire na Pedagogia da Autonomia. Então, quando estamos nesse entorno, nesse contexto histórico, a nossa história enquanto ser se relaciona com a identidade docente. E é por isso que a gente pergunta: quem sou? Qual é a sua identidade docente? Que professor você é? Que professor você pode ser? Você só pode definir os parâmetros da sua formação a partir do momento que você define
quem você é enquanto docente. Quais são as teorias que você acorda e que você desacorda? Quais são as que você concorda e aquelas que você discorda? Quais são as teorias que te iluminam e quais são as teorias que você repele? Esses conhecimentos técnicos, conhecimentos científicos, são essenciais para que tanto você se veja na sua identidade docente, quanto a própria sociedade te reconheça como docente. E aí, esse ideal educativo, às vezes, ele precisa de uma reflexão tanto sua, enquanto docente, quanto da sociedade de reconhecimento dessa identidade. Aqui a gente faz uma análise a respeito da tríade: educação, trabalho e sociedade. Bom, a ação docente, ela é uma ação política. Paulo Freire já lembra disso, ela é uma ação política porque ela é uma forma de intervenção no mundo. Se ela é uma forma de intervenção no mundo, não tem como ela não ser política. Política na medida em que você age com a sociedade, para a sociedade e com a sociedade. E na medida que você dialoga com a sociedade, para a sociedade. Aí você dialoga com é maior do que você dialoga para. Quando você dialoga com, você faz junto. É essa a perspectiva de ação docente. Então, a ação docente é uma ação de diálogo, porque você faz junto com o coletivo. Seja na sua prática estritamente pedagógica, didática, com os seus alunos, com os participantes da sua formação, seja na sua ação da ação educativa com a sociedade e na ação educativa para com a sociedade. Então, essa ação docente, ela é um diálogo e ela é uma forma de intervenção. Esse ideal educativo que é necessário você ter em mente, você ter para se guiar, é que ele tem que ser adotado, ou ele tem que ser considerado, ou ele tem que ser discutido pela sua identidade docente. Mas para isso você precisa saber quem você é, né? Quem eu sou enquanto educador. Eu sigo aí, eu concordo com as teorias do Vygotsky sobre a formação social da mente, eu sou a favor ou eu discordo das competências para ensinar do Philippe Renaud. Então, quais são essas teorias? E a minha prática, o que ela revela? Meu discurso condiz com a minha prática? Eu sou um aventureiro responsável? Eu me considero um ser inacabado? Se eu me considero um ser inacabado, quais são as formações que são necessárias ou que me interessam para que eu desenvolva a minha prática? E aí, quem vai traçar muito bem essa ideia de identidade é o Edgar Morin. No Pensamento da Complexidade, ele vai, sobre o qual eu recomendo, vai estar lá no nosso ambiente virtual, esse vídeo, A Complexidade do Eu. Ele vai trabalhar essas reflexões a respeito de ser você e de você ser a sua identidade nessa complexidade, identidade e coletividade, e a multiplicidade da identidade. Então, quando você é professor, não significa que você não é pai, não é mãe, não é tio, não é avô. Você também é estas pessoas ao mesmo tempo que você é educador. E é por isso que os valores, quando Donald Schoen vai falar sobre a questão do talento, é por isso que esses valores, eles interferem diretamente na sua ação didática. Porque você é subjetividade, você não é objetividade. Você é um ser humano, portanto, repleto de subjetividade. E a sua prática é reflexo das intersubjetividades teóricas e das intersubjetividades práticas da realidade do contexto que você vive. Então, que contexto é esse? Bom, esse contexto é a sociedade. E no contexto da sociedade, a gente tem grandes reflexões aqui a serem estabelecidas. Esse livro que eu estou trazendo aqui, ó, Quando a Diversidade Interroga a Formação Docente. Esse livro está disponível na biblioteca virtual, você pode acessar lá pelo SWAP e fazer a leitura. Ele vai trazer a seguinte reflexão: formar docentes, educadores, nos diversos coletivos sociais, étnicos, raciais, geracionais
e do campo. Que indagações trazem para a construção e o repensar da teoria pedagógica? Como equacionar programas de formação e diversidade? Bom, do que você está falando mesmo? É porque a formação docente, ela exige de nós, professores, uma complexidade. Além da complexidade da nossa identidade, a gente tem que formar para as relações étnico-raciais, nós temos que formar para a inclusão, nós temos que formar para o campo, nós temos que formar para a família, nós temos que formar para a prática profissional, nós temos que formar o ser humano. Não é uma carga muito pesada? E depois ainda falam que dar aula é fácil, não é? Você concorda comigo ou você discorda? Bom, e é nessa reflexão que se baseia esse título de suma importância. Porque como que você vai optar como você vai construir a sua formação docente? Se a sua formação inicial foi na área de pedagogia, na área de matemática, na área de letras, independe a sua formação inicial. Não no sentido de independe, porque ela está relacionada à sua formação inicial, mas ela não para na formação inicial. A sua formação docente é uma constante, é um constante inacabamento. Então, você não para na sua formação inicial, você está em constante formação, constante inacabamento. E essa formação docente, então, na verdade, ela é um gerúndio. Ela não é um passado e nem é um futuro. Ela é você está formando-se. Você está sempre formando-se. E é por isso que a gente traz aqui essas reflexões sobre formar para a diversidade. Qual dessas formações, quais desses eixos são necessários ou são de interesse para que você continue na sua prática docente? E aí, algumas dos questionamentos e dos autores que vão trabalhar sobre essa discussão, né, é o professor reflexivo, do Donald Shum, que a gente já fez aqui a abertura, né, os coletivos diversos e como eles repolitizam a formação, do Miguel Arroyo. O Miguel Arroyo tem um livro chamado Currículo, Território em Disputa, em que ele vai discutir justamente essa relação entre os diversos coletivos e como eles repolitizam a formação. Bom, você precisa saber que tem diversos coletivos e para a sua formação você tem que se apropriar, reconhecer, discutir, reconstruir esses coletivos. Então se você não conhece, se você não vive, você tem que conhecer a realidade da inclusão, a realidade da deficiência, a realidade da dificuldade de aprendizagem, ou a realidade do campo, ou a realidade indígena, ou a realidade da comunidade onde está localizada a sua escola, para que essa realidade, ou seja, esses coletivos diversos, façam parte da sua ação enquanto docente. E nessa ação docente, ela vai ser repolitizada, ou seja, é a intervenção que você faz no mundo e como essa prática educativa vai alcançar esses coletivos. Porque às vezes você tem esses coletivos diversos na sua sala de aula. Não é em cada momento da sua vida, mas às vezes na sua sala de aula ou nas suas salas de aula. Então, Currículo, Território em Disputa é essa reflexão que o Miguel Arroyo vai trazer. Depois eu tenho o Antônio Nova, né, um grande educador, que vai falar sobre a identidade de professor. A importância que nós temos que analisar nessa questão de ideal educativo é o ideal de professor. Que professor é esse? Que educador é esse? Que educador eu sou? Como que se dá a relação entre a minha reflexão, a minha prática e a minha prática reflexiva? Eu registro a minha prática enquanto docente, enquanto professor, o que eu pratico que tem a ver com a realidade. Então, essa identidade do professor vai ser discutida também por Antônio Nova. E o Felipe Perrenot, claro, ele vai falar, parece mentira, né? Mas esse livro aqui, de 10 novas competências para ensinar, só tem assim, tipo, 22 anos, né? Então, olha aqui, 22 anos, há 22 anos, né, na pesquisa que ele fez lá em Genebra,
ele discutiu as competências necessárias para o educador para o século 20 e 21. E dentre essas 10 competências, do qual eu sugiro a leitura, se você ainda não leu, é uma leitura super gostosa, ele vai dizer que uma delas é você gerir a sua formação, que é o capítulo 10, é o último capítulo. Administrar sua própria formação contínua. Portanto, aqui está, esse ideal educativo, na verdade, não é um ideal romantizado. Não é algo, o professor que recebe a maçã, o professor no qual os alunos são todos lindos e perfeitos. Não, é aquele ideal da incerteza, do problema. E para que você trabalhe, que sua ação educativa seja contenha as reflexões mais apropriadas para que você possa aí abraçar, receber e repolitizar essa prática, no sentido de atingir a maior diversidade possível nos seus alunos, é que você tem que estar em constante formação. E é por isso que a formação docente está ligada à identidade. Você não é professor, você continua, você está sendo, você é uma constante na atuação docente. E é nessa perspectiva que quem sou vai se relacionar com esse ideal educativo. Então, não é um ideal educativo para o futuro, é um ideal educativo do presente. Quem eu sou, não é que a sua prática, como a sua prática está sendo, como você pode se refazer sem repetir. Bom, e essa é a reflexão que a gente convida você nesse episódio e essas leituras que com certeza a gente recomenda que você vá além das fronteiras da identidade, da sociedade e do trabalho. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.